Sejam bem-vindos à videoconferência CICAD Mulheres e Drogas, que será dinamizada por Linda Montanari, Cristiana Valpires, Joana Canedo e Ana Filipa Faria. A moderação desta sessão estará a cargo da doutora Alcina Correia, diretora da Direção de Serviços de Monitorização e Informação, a quem passo desde já a palavra. Bom dia, Alcina. Bom dia a todas, bom dia. Bom dia, Lúcia, obrigada. Bom dia a todos. Vamos então dar aqui início aos trabalhos. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome do CICAD e da direção dos Drs. João Golão e Dr. Manuel Cardoso, que por dificuldades de agenda não conseguem estar aqui hoje para vos dar as boas-vindas, e agradecer às palestrantes a disponibilidade e a generosidade para partilharem o vosso conhecimento, experiência e competências. Linda Montanari, do EDT, Cristiana Valpires, da Cosmicare, Ana Filipa Faria, do Estabelecimento Prisional de Tiros, em representação da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, e Joana Canedo, do Grupo de Ativistas em Tratamento. Muito obrigada por se envolverem e colaborarem com o CICAD na transferência de conhecimento no contexto destas videoconferências que convosco temos vindo a construir e também a desenhar. Depois das apresentações de todas as convidadas, teremos um período para responder às questões que, entretanto, podem ir colocando no chat e que, no final, eu, na qualidade de moderadora, darei a palavra às restantes intervenientes, consoante a questão que seja colocada. Com este tema Mulheres e Drogas, o CICAD pretende continuar a aprofundar o pensamento sobre as particularidades e especificidades das mulheres nos percursos de uso de drogas, fatores de risco, necessidades específicas nas abordagens, pois enquanto utilizadoras de drogas as mulheres confrontam-se com acrescidas dificuldades a todos os níveis que tentaremos abordar aqui na próxima hora e meia. Desde sempre os dados dizem-nos que são maioritariamente os homens, os rapazes, que consomem substâncias lícitas e ilícitas e com padrões de consumo também mais intensivos e problemáticos, apesar dos dados mais recentes referirem que, pelo menos entre os jovens, estas diferenças estão a esbater-se. E por esta razão, ou seja, por serem maioritariamente os homens, historicamente os homens que consomem substâncias, as abordagens sempre foram muito desenhadas e orientadas para responder às necessidades do masculino e muito orientadas para o masculino. De acordo com os dados disponíveis no universo dos consumidores de drogas e consumidores em tratamento, apesar da minoria, o grupo populacional das mulheres tem uma expressão muito significativa que nos convoca para um olhar mais atento às necessidades particulares que apresentam. Por serem mulheres, encontram-se em situação de ainda maior fragilidade, pois para além do estigma do uso de drogas, na maioria das vezes estão em situações de desvantagem económica e social, têm sob a sua responsabilidade os filhos, entre outras circunstâncias de vida, de abuso, por exemplo, a que estiveram ou ainda estão sujeitas nas suas vidas. Por vezes acrescem ainda outras dimensões, outras especificidades, como trabalho sexual, mulheres em situação de reclusão, grávidas, LGBTQIA, mais migrantes ou minorias étnicas, ou ainda em situação de sem-abrigo. E esta situação, ou estas situações todas e estas particularidades convocam, por um lado, o CICAD, mas também os parceiros com respostas de proximidade na área da saúde e dos comportamentos aditivos e dependências para a procura de respostas que se adequem a todas estas especificidades e às necessidades destas mulheres. Que abordagens desenvolver? Como responder às necessidades específicas que estas mulheres, que as mulheres que usam substâncias apresentam, como facilitar o acesso à saúde e às respostas em comportamentos aditivos de forma digna, em que áreas são necessárias respostas exclusivas para as mulheres, como preparar os profissionais para o desenvolvimento de práticas sensíveis às questões de género.
Nos últimos anos, quer o CICAT, quer também as estruturas de terreno, mas neste caso o CICAT tem dado particular destaque às questões de género, no âmbito dos planos de formação e também das videoconferências, assim como nos estudos desenvolvidos e nas análises de dados disponíveis, no sentido de também apresentar retratos ou ter retratos desta realidade. Feito este enquadramento, passamos, e vou passar desde já a palavra aos intervenientes. Começo Linda Montanari. A Linda Montanari é socióloga da saúde e trabalha como cientista principal no apoio à área de saúde e respostas sociais no Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Desde há alguns anos que coordena a área do género e das drogas, tentando melhorar a compreensão europeia sobre o fenómeno das drogas e do género. Juntamente com outros especialistas internacionais, criou um grupo europeu sobre género e drogas, que é um grupo internacional de especialistas na área. Linda, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso desafio de nos trazer o que é que, no âmbito deste tema, o Observatório tem vindo a desenvolver, designadamente o mini-guia que foi produzido recentemente no âmbito deste tema. Obrigada. Obrigada, Alcina, obrigada ao CICAD pelo convite e parabéns pela iniciativa, porque acho que é muito importante não só discutir isso, mas continuar no tempo e não deixar cair os assuntos e tentar de aprofundar mais. Vou apresentar, como você disse, alguns das informações contidas na guia. Vou partilhar agora o meu ecrã. Consegue ver? Conseguimos, sim. Está perfeito. Ok. Então, como disse, vou tentar fazer um pouco de enquadramento das questões principais dos dados que temos, das intervenções e recomendações sobre mulheres e droga na Europa. Este convite parte da publicação dos, aquilo que nós chamamos mini guides, porque temos esta publicação sobre a resposta de saúde e sociais ao fenômeno da droga, onde há diferentes capítulos dedicados a diferentes substâncias, setting e população. Um dos grupos de população, as mulheres, minha guia foi publicada no Dia da Mulher, simbolicamente, no 8 de março, e apresenta o conteúdo, uma panorâmica das principais questões no planeamento, resposta a questões específicas em matéria de droga, uma análise das intervenções disponíveis, das informações, vou mostrar que temos disponíveis na Europa, e da eficácia das intervenções, as implicações para política e prática, alguns dados gráficos e alguns recursos adicionais. Todos é possível de consultar online. Primeira coisa, quais são os principais desafios, as questões relacionadas com as mulheres que usam drogas? Queria só introduzir um enquadramento geral, como já foi dito na introdução, que a maioria das pessoas que experimentam drogas, pelo menos são ainda homens, 60% contra 40%. Estes são dados de 2022, 33 milhões de mulheres experimentaram uma droga, uma substância pelo menos uma vez na vida, mas uma coisa eu acho interessante, pelo qual é importante falar do gênero, é que há uma diferença entre tipo de substância. Esta diferença parece também relacionada com o nível de, digamos, normatividade das substâncias. Por exemplo, quando vemos a prevalência no consumo de álcool, há muitos países, incluído Portugal, onde a prevalência do consumo de álcool uma vez na vida entre mulheres e homens é igual, enquanto quando vamos a ver, por exemplo, o consumo por cocaína, ainda há muita diferença. Então, está relacionado também com o nível de aceitação social
de algumas substâncias em comparação com outras. E também é necessário considerar estas diferenças quando vamos também a planear e a identificar respostas e intervenções relacionadas com consumo entre as mulheres. Quando vamos a ver a proporção de homens e mulheres que entram o acesso a tratamento, sabemos que em Europa, em média, um quarto de todas as pessoas com problemas relacionados com droga ou com consumo mais problemático são mulheres e invece só um quinto das pessoas que entram em tratamento. Então há um menor acesso. E isto corresponde um pouco às indicações do Instituto de Igualdade de Gênero, que publicou, por acaso, esta semana, na terça-feira, o novo Gender Equality Index, onde se vê que ainda não há igualdade, ainda falta muito até a igualdade de gênero, só 70% de igualdade. Na mapa à esquerda está a proporção de homens e mulheres que entram em tratamento, a ratio, e quando os países com as cores mais claras indicam uma maior igualdade de gênero no acesso ao tratamento por droga, enquanto os países com as cores mais escuras indicam ainda uma grande diferença entre homens e mulheres. Como se pode ver, aos países do norte da Europa, escandinavos, há uma maior igualdade, enquanto países do sul, em particular a Turquia, ainda há uma grande diferença. E isto é bastante correspondente com quanto acontece na população geral, se vamos a ver os índices de igualdade de gênero na população. Isto para dizer também que, também porque quanto é relacionado com o acesso aos cuidados de saúde em geral, onde ainda há menos mulheres que conseguem acceder aos tratamentos. A população de mulheres que utiliza droga é parte da população geral e também reflete um pouco a cultura e as normas sociais da sociedade onde estão, do contexto onde estão. Então, quais são os desafios específicos? As mulheres apresentam preocupações e desafios únicos, mas ainda muitos serviços são orientados sobretudo para homens. Uma questão muito importante é o estigma. Se há estigma para a população, em relação à população que utiliza e com problemas relacionados com droga, o estigma é ainda maior porque concerne as mulheres, porque as mulheres têm que enfrentar como um dobro estigma, não? Por ser mulheres e não preencher o papel esperado delas, de mulheres e de utilizadoras de drogas, e quando o estigma também é internalizado, isto significa exacerbar a culpa e as dificuldades depois de enfrentar o resto da vida de cada dia. Há uma maior desvantagem socioeconômica, isto como parte de toda a população geral, as mulheres têm um menor nível de emprego, menor possibilidades econômicas, que quando vamos a ver as mulheres que utilizam drogas, significa também que depois têm mais dificuldades na gestão da vida de cada dia, mas também, por exemplo, pode ser no acesso ao tratamento, para ter menos recursos para pagar nos países onde há seguros de saúde, por exemplo, seguro ou transportes, se moram longe e também para a reintegração, depois as consequências são também mais graves, sempre quando falamos de consumos mais problemáticos. Depois há desafios específicos relacionados com a gravidez e a gestão das crianças, as doenças infecciosas, a comorbidade psiquiátrica e a violência de gênero. Então, vou entrar só em alguns detalhes destes 4 elementos e também há grupos ou questões específicas que também são importantes de considerar quando vamos a ver o panorama das mulheres, que não é uniforme,
enorme. As mulheres que estão envolvidas no trabalho sexual ou vítimas de violência de gênero, as mulheres na prisão, me parece particularmente importante neste webinar, onde há também uma profissional da prisão, as mulheres LGBTQIA+, e as mulheres detenidas, migrantes e minoritárias que têm desafios específicos. Pus esta foto porque tivemos na última conferência INSU uma sessão sobre mulheres que injectam drogas, onde tentamos de discutir em específico estas questões. Em relação à gestão das crianças, ainda como na população geral, é esperado que são as mulheres a ter cargo das crianças, principalmente. E isto é também verdade na população que entra em tratamento. Como se pode ver, enquanto a população de pessoas em tratamento, e 26% são mulheres, quando vamos a ver quem vive com as crianças, são 35% as mulheres e 24% os homens. Ainda há uma grande diferença aqui, há uma grande desigualdade de gênero na população também de utilizadoras. Outro elemento, acho importante, que tratamos nesta sessão desta conferência, é a prevalência de hepatite C em mulheres e homens, e aqui são dados a partir de 2000 em 28 países, onde se pode notar, em primeiro lugar, que não há uma grande diferença como no resto, por exemplo, quando vamos a ver a prevalência do consumo problemático, do acesso ao tratamento entre homens e mulheres. Então, há uma maior percentagem de mulheres, em alguns países até as mulheres, prevalências das mulheres com HCV são maiores que os homens. Isto porque há uma maior vulnerabilidade biológica a contrair doenças infecciosas de genitais, mas também porque tem uma série de fatores sociais de gêneros, como a maior efeito que as mulheres são maiormente envolvidas no trabalho sexual e exposta mais a um trabalho sexual sem proteção, tendem a partilhar mais, acordo da evidência, mesmo se estas coisas estão a mudar, as seringas, os materiais de injeção, também porque há uma questão de maior focalização na relação e na confiança, digamos, no outro, nas mulheres, e isto faz com que há uma maior prevalência. Outro elemento que dizemos antes, uma maior, pelo menos na literatura, comorbidade psiquiátrica, uma maior prevalência de doenças mentais entre as mulheres que utilizam drogas em relação aos homens. Isto é o que é reportado. Também há muita discussão sobre como os dados são, por exemplo, diagnosticados, e neste caso são overdoses reportadas com intenção suicida, onde a intenção é conhecida. E como se pode ver, em todos os países, exceto 2, há uma maior percentagem de mulheres que reportam, por qual se reportam intenção suicida nas overdoses. E isto é para considerar também quando se vai a fazer um tratamento. E a violência de gênero é muito também um elemento extremamente importante, sobretudo na população problemática, porque há muitas mulheres que, como podemos ver, por exemplo, na população prisionais, assim, que sofreram de violência de gênero repetida a partir da infância, acumuladas, a violências, maus tratos na infância, a violência do parceiro, no contexto do trabalho sexual e violência institucional. Foi acabado agora um projeto europeu sobre a violência, e vai estar em Coimbra uma conferência de apresentação deste projeto, onde se vão discutir em específico estes assuntos, e naturalmente há também os drug sexual facilitated assault. As mulheres envolvidas no trabalho sexual, como dizia, são muitas vezes o trabalho sexual é entrelaçado com as questões de droga, e se estima em alguns países que entre 20 e 50% das mulheres que injetam drogas estão envolvidas no trabalho sexual. Muitas mulheres que trocam sexo por drogas têm um poder limitado para ter práticas seguras, e têm mais risco de violência e um maior grau de estigma. Outra, como disse, população específica muito importante é a população das mulheres na prisão,
que naturalmente é overlapping com as outras populações, não são uma população isolada, mas é extremamente vulnerável, onde o consumo de droga, provavelmente a profissional que está no webinar vai poder confirmar, é extremamente elevado. Já isto só para dizer, mas é uma questão, o que podemos esperar no futuro? Esses são os dados, os únicos dados que indicam europeu uma convergência de comportamento entre raparigas e rapazes de 15 a 16 anos no álcool use e heavy episode drinking. Isto não se encontra nas outras substâncias ou nos outros indicadores até agora ao nível europeu, mas há sinais em vários países. Então, quais são as respostas? Finalmente chegamos ao assunto também da meniquia. O primeiro elemento é a integração da perspectiva de gênero. Esta abordagem da Organização Mundial da Saúde é extremamente interessante, onde se indica a necessidade de avaliar o serviço segundo o nível de gender equality e che va da un nível de gender unequal, onde se perpetuam os mesmos desigualdades de gênero ou não se olha para o gênero, a uma situação de gender transformative, que mesmo tem o objetivo de transformar com as normas, roles e relações que são harmful para a gender equality. A resposta ao nível europeu que se indicam para as mulheres que utilizam drogas são, em primeiro lugar, ter uma abordagem que seja sensível a questões de gêneros, isso em todos os aspectos, do planeamento, a concessão, as prestações de serviço, considerar. Primeira coisa, olhar e ter em consideração as necessidades. Segundo, ter serviço especializado também para mulheres, que pode dizer específicos centros ou também, por exemplo, espaços dedicados, horários dedicados. Uma abordagem que seja informada ao trauma, porque sabemos que muitas das mulheres com consumo problemático tiveram experiências de trauma e então também o serviço tem que ser trauma-informed, significa ser formado sobre estas questões e também instalar um serviço na organização que permita de restaurar sentimentos de segurança, de autoestima, que isto é particularmente relevante para a população, por exemplo, LGBTQIA+. E uma abordagem que seja multiagência, multissetorial. Isto também é fundamental e uma perspectiva de gênero também permite de ir por lá, permite e obriga a ver a coordenação, por exemplo, entre saúde mental e serviço de adição, mas também serviços sociais, também serviços de saúde para as mulheres ou o setor da justiça. Também deve haver serviços para mulheres grávidas e que são mães, e que sejam serviços não discriminatórios, não julgantes também. Pode ser que na primeira fase, para abordar as mulheres grávidas que utilizam drogas, seja necessário, por exemplo, ter anonimato no serviço e ter serviços adicionais de cuidados, como disse, obstétrico, ginecológico e etc. Também cuidados multidisciplinares, onde os interventos são integrados, farmacológicos, psicossociais, também com esse objetivo de aumentar a capacitação e autoestima das mulheres, com acompanhamento nos processos e preocupações também práticas, por exemplo, a gestão das crianças. Serviços residenciais onde as mulheres possam ter tratamento enquanto as crianças são já cuidadas, já que sabemos que esta é a realidade, mesmo se não é a normatividade. E também saber que, do ponto de vista social, há uma centralidade das relações e, portanto, o serviço deve promover ligações saudáveis com crianças, famílias e com a comunidade. E na guia temos este gráfico onde se tenta de ver
quais são, em geral, os serviços e as abordagens que devem ser endereçadas às mulheres, mas também a focalização em alguns grupos específicos e as necessidades que estes grupos têm. Já mencionei anteriormente, mas, por exemplo, quando vamos a ver as mulheres de minoria étnicas, pode haver barreiras linguísticas ou barreiras culturais que são necessárias de abordar. Então, os profissionais têm que ser formados nesta ou trauma que não são relacionados, por exemplo, ou são relacionados com gender-based violence, mas também com o processo de migração. E há outras questões específicas que também têm que ser, as primeiras coisas, analisadas, compreendidas e abordadas. Então, quais são as respostas em vigor? Temos os planos europeus, que a estratégia de luta à droga, os planos 2013, 16, 17, 20, que tinham algumas referências em geral às mulheres e ao gênero. O plano 2021-2025 aborda de maneira mais um pouco mais específica a questão das mulheres e da necessidade, por exemplo, de reduzir as barreiras do tratamento, de melhorar as opções em função do gênero, de assegurar alguns serviços de base sensíveis às mulheres, de sensibilizar em geral os tratamentos disponíveis. Mas ainda é um pouco limitado. Quando fomos a ver e fizemos este trabalho com Cristiana Valles Pires, os informes nacionais, os relatórios nacionais que os países nos enviam para ver que tipo de informações já sobra e que tipo de tratamento com uma perspectiva de gênero e para mulheres, aqui que encontramos é, primeira coisa, pouco, mas também porque pouco perguntamos, e também a maioria dos serviços são centrados sobre as mulheres, há poucos serviços sobre as outros elementos, mas alguns exemplos há. Aqui não vou entrar no detalhe de todos estes exemplos, mas podem encontrar na guia. Há alguns serviços que, em alguns países onde há serviço específico, por exemplo, centro específico para mulheres, como disse antes, ou com horários específicos. Em Áustria há um lugar onde há um serviço com uma abordagem feminista nos centros de ambulatório, alguns serviços, vários países onde há serviços por mães e crianças, e também há serviço de redução, por exemplo, de riscos. Há alguns serviços foram mencionados na Alemanha, por exemplo, para pais, que foi o único que nós encontramos. Em França há uma guia sobre mulheres e adições, desculpa o erro de tradução, e para recomendações para mulheres grávidas que são em tratamento de substituição. Em Irlanda focaliza muito sobre o Trauma Informed Services. Portugal você tem no Plano Nacional incluído em modo mais sistemático esta questão. Em Espanha, este exemplo de serviço que muitos conhecem, Messineris, que é um serviço de redução de danos, incluído uma sala de consumo. E Suécia também incluiu os planos políticos de luta à droga. Outra, por Temos de terminar. desculpa, sim, pode ser muito. No último semestre de 2023, a presidência sueca da Conselho da União Europeia pôs como prioridade no âmbito da droga o gênero e fizeram 4 encontros específicos sobre temas específicos relacionados com gêneros e deram produziram, e posso enviar, 2 páginas de recomendações muito muito centrais sobre como introduzir uma perspectiva de gênero no âmbito das drogas, onde se sublinha a necessidade de incluir a perspectiva de gênero, de ter esta abordagem multissetorial, de tentar de abordar a disparidade de gênero, considerar o contexto e, só para terminar, ter mais, esperamos que isto vá funcionar, mais elementos sobre questões de gênero na próxima estratégia da luta europeia.
Então, isto mesmo a conclusão, só me focalizo sobre as oportunidades e o básico, então ter serviços responsivos ao gênero, um ambiente que seja não julgante, seguro, serviços coordenados e intervenções para mulheres grávidas e com filhos. Mas ainda temos muitas lacunas e necessidade de investigar mais sobre este assunto. Esperamos de ter este ano também este evento sobre gênero e droga antes da Lisbon Addiction, então muito provavelmente vai haver o 22 de outubro e se querem mais informações também sobre as atividades ao nível europeu podem contatar-me. Obrigada e desculpa para o tempo. Obrigada, Linda. Foi muito interessante. Não interrompi precisamente porque era tão importante aquilo que estava a dizer. É muito interessante ver também todo o trabalho que o Observatório tem vindo a desenvolver no sentido de definir orientações muito práticas e concretas para a ação dos profissionais e dos serviços de saúde na área dos comportamentos aditivos e dependências. Nós colocámos no chat o link para o mini guia do Observatório, portanto podem ir lá e aprofundar um pouco mais aquilo que a Linda nos trouxe aqui. Obrigada, Linda. Passava agora então a palavra à Cristiana Valpires, que é licenciada em Psicologia, mestre e doutorada em Antropologia, tem formação complementar relevante na área do género, na diversidade de género, na prevenção da violência de género, é investigadora integrada e docente convidada na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, é membro fundador da Associação Cosmicare e formadora externa do CICAD em temas como a redução de riscos no uso de substâncias psicoativas e também nas questões de género, diversidade de género e orientação sexual nos usos de drogas. Desde 2020 colabora na qualidade de consultora externa, cá está, sob a perspectiva de género nas áreas das drogas, com o Observatório Europeu das Drogas e Toxicodependência. Muito obrigada, Cristiana, por mais esta colaboração e por mais esta possibilidade de nos trazer aquilo que tão bem sabe e conhece. Olá, bom dia a todas as pessoas que estão a assistir e também aqui às colegas. Estou aqui com alguma dificuldade em partilhar. Vou precisar se calhar aqui de um minuto, ok? Eu mudei de computador e não estou a perceber porque é que eu não consigo partilhar. Eu tenho autorização, certo? Certo. Sim, sim. Desculpem que não estou mesmo a perceber porque é que eu não estou a conseguir partilhar. É assim, eu se calhar vou avançar, porque eu não sei se vou conseguir resolver isto. Queres Tem a ver com o enviar para computador. mim e eu tento daqui deste lado? Ok, Lúcia, Para vou fazer primeiro? isso então, Uhum. porque eu estou com um Mac e eu não sei como é que se faz. Devíamos ter testado antes. Os Macs têm sempre particularidades. Eles estão a pedir aqui umas alterações, eu não sei como é que se faz, nem vou conseguir resolver agora rápido, por isso eu vou enviar para ti e peço desculpa Uhum. por este pequeno imprevisto. Já enviou, Cristiana? Vou enviar agora, sim. Não vale a pena passarmos à seguinte, não é? Guardamos um bocadinho. Sim, acho que sim. Hum, E, entretanto, eu vou só partilhar e já começo a falar, mesmo sem ter ainda. uhum. Lúcia, já está. Seguiu agora. Bem, então, bom dia. Peço desculpa por este imprevisto tecnológico e eu agradeço também o convite que me interessaram e é sempre um prazer estar aqui com as minhas colegas a partilhar e a aprender e a criar esta referência de conhecimento, porque digamos que ainda estamos a criar conhecimento, ainda estamos a criar referências na área da intervenção com mulheres que consomem drogas, entre outras pessoas com diversidades múltiplas. A minha apresentação vai complementar a apresentação que a Linda já fez. Há algumas questões que eu também reforço, mas vou-me focar em alguns pontos particulares que eu acho que são importantes de discutir neste caminho
ou nesta tentativa de criar abordagens que sejam responsivas ao género. Bem, eu agora também não consigo ver o meu título, mas o título que eu dei à minha apresentação era Responsabilidade de Género na Investigação e Intervenção na área das drogas. Porque quando nós pensamos em aplicar uma lente de género à área das drogas, nós temos de pensar de uma forma que é holística e que vai desde a forma como nós recolhemos informação, como os indicadores também que nós consideramos na investigação e monitorização na área das drogas, e também depois a forma como nós pensamos as intervenções, que não tem só a ver com termos atividades direcionadas para mulheres, mas também considerar, digamos, o género de forma holística, mesmo na fase de design da intervenção. Quem é a nossa equipa, que recursos é que nós temos, de que forma é que os públicos que vão beneficiar da nossa intervenção são considerados e convidados também, digamos, digamos, a participar na criação desta resposta, e tudo isto é importante. Lúcia, não sei se já conseguiste ter a apresentação, senão eu se calhar vou abrir aqui para mim e vou começar. Desculpa, estava com o microfone desligado. Sim, já tenho aqui a apresentação. Está aqui, sim, boa. Podes passar, se faz favor. Então, a primeira questão que eu trago, e tem a ver, vai complementar um pouco o que a Lina já dizia, mas vai trazer aqui uma questão que é importante, não é? E que tem a ver com uma tensão histórica das culturas ocidentais, de matriz greco-romana, que tem, digamos, esta lógica binária da organização da sociedade, não é? E há este conflito na ciência que é entre as questões mais biológicas, mais das ciências naturais e biológicas, e da cultura, não é? Das ciências sociais. Quando nós falamos de drogas, nós falamos de, obviamente, substâncias com propriedades psicofarmacológicas, que obviamente vão ter impacto e vão produzir determinados efeitos nas nossas estruturas fisiológicas, mas estamos a falar também de uma construção social, ou seja, a droga não é um conceito que seja neutro, é uma construção social, há uma data de representações sociais à volta deste conceito. Por isso, quando nós falamos de drogas, interessam as questões mais biológicas, porque falamos, obviamente, de substâncias com efeitos psicofarmacológicos, mas falamos também de cultura. E isto porque nós aprendemos a consumir drogas, aprendemos a saber que drogas é que existem e quais são aquelas que podem ter interesse para nós. Aprendemos também, ou vamos percebendo também quais são os efeitos subjetivos ou para que, digamos, com que motivação é que nós consumimos para responder a que necessidade nossa, não é? E quando falamos de género, esta mesma tensão se coloca, não é? Quando nós falamos de questões de género, obviamente que falamos da questão do sexo biológico, do sexo com o qual nascemos, com o qual nascemos, que tem muito esta parte fisiológica da determinação sexual, gametas, morfologia, dos caracteres sexuais primários e secundários, bem como outras dimensões fisiológicas. Quando falamos de género, falamos novamente de cultura, não é? Falamos de socialização de género, da forma como eu sou socializada a performar género em função do meu sexo biológico, ou a forma como eu transgrido, não é? Esse binarismo entre o masculino e o feminino, para me identificar, não é? Para me expressar de forma genderizada. E estas questões são todas importantes, ou seja, interessa perceber, quando nós fazemos investigação, interessa perceber se nós estamos a falar de sexo ou de género, para perceber se o que nós estamos a analisar é vulnerabilidade química relacionada com o sexo biológico, não é? Em ciência, ou se são riscos ou padrões de consumo ou digamos, trajetórias de consumo que têm muito mais a ver com fatores culturais e de socialização de género. E isto justifica, isto é uma conversa também recente que temos tido na Cosmic Air, mas também tenho tido com a Linda e com o João Matias no Observatório, e que é relevante. Lúcia, estava aqui a tentar mudar, mas és tu que tens de mudar. Por isso, quando falamos de investigação, monitorização na área das drogas, é importante adotar também aqui uma lente ou uma lógica que seja responsiva ao género, não é? Isto falando só de género sem falar em orientação sexual, que isso seria outra conversa. E aqui, obviamente, que o primeiro passo é começar por uma análise de género com base em dados que sejam desagregados em função do sexo, FM, feminino, masculino,
Isto é normalmente isto é possível de fazer, ou seja, se nós desagregarmos em função do sexo, nós depois conseguimos fazer interpretações com base no género, como a Linda fez há bocado, não é? Pegando também nos índices de igualdade de género e analisando e tentando integrar ou enquadrar os dados com base nessa perspectiva mais ampla. Os dados ou as diferenças que encontramos com base nessa perspectiva mais ampla e com foco nas assimetrias de género. Depois, o segundo passo será integrar ou incluir indicadores específicos de género, não é? Se nós sabemos que as mulheres são desproporcionalmente afetadas por violência de género, se calhar nós vamos ter de considerar dimensões deste tipo, não é? Na nossa investigação, entre outras. E, finalmente, o cenário mais adequado e que agora é recomendado, quer pela Comissão Europeia, também pela EIGA, é o uso da two-step, ou seja, da lógica ou da two-step approach para a recolha de informação, não é? Em que se considera duas questões. Considera a recolha do sexo biológico, masculino, feminino, intersexo, numa lógica de tornar o instrumento também, digamos, afirmativo e inclusivo das pessoas que nascem já diversas, não é? Que já não encaixam ao nascimento neste binarismo. E depois o indicador de cultura, que é o género, não é? A forma como eu me identifico. E depois os dados poderão ser analisados ou com base no sexo biológico ou no género, e podemos depois situar as nossas conclusões com base num ou outro indicador. Não sei se isto foi claro, mas pronto, aqui em ciência e na monitorização, digamos, dos padrões de consumo, etc., esta two-step approach é bastante relevante para perceber se o que nós estamos a falar é de facto de vulnerabilidade química ou de socialização de género no consumo de drogas. Lúcia, podes passar? Depois, quando nós falamos de drogas, também temos que considerar que temos de analisar, ou melhor, quando nós falamos de uma análise do consumo de drogas com lentes de género, ou com esta perspectiva sobre as perspectivas de género que já existem, nós temos de ter em conta algo que a Lina já falou, não é? Que é esta interseção entre os estereótipos de género e o estigma das drogas, não é? Género e drogas são áreas que não são neutras, que têm um conjunto de preconceitos, estereótipos associados, que depois também se traduzem na prática em discriminação e também em formas específicas de violência. Quando falamos em drogas, nós estamos a falar, ou de mulheres que consomem drogas, neste caso estamos a falar de uma interseção de estigmas. E estes estigmas são externos, não é? Ou seja, a sociedade reage a estas mulheres, mas também são internalizados, como a Lina também já disse. Depois temos também os duplos padrões de género, que é a forma como o mesmo comportamento é avaliado em função do género, não é? Por exemplo, ou seja, o consumo de álcool por mulheres, não é? Ou seja, normalmente há, isto também aparece em alguns estudos científicos, infelizmente, esta ideia de que hoje em dia elas bebem como eles, ou drinking like a guy, ou elas são piores do que eles, não é? Estas questões às vezes surgem e não são mais do que uma reação social, do que um duplo padrão de género, não é? Em que o mesmo comportamento é visto de forma pior, ou é avaliado de pior forma, como mais degradante ou mais desviante, porque o sujeito que consome é uma mulher. E aqui há também algo que é importante problematizar, que é a perspectiva muito dicotómica da forma como se interpreta ou como se enquadra uma mulher que consome drogas, que normalmente oscila entre um polo que é a vítima indefesa, não é? Completamente desempoderada, completamente sem recursos, e a mulher desviante, que transgrediu claramente, digamos, as normas sociais, não é? Que deviam reger o seu comportamento. E depois temos também de considerar outra dicotomia, que é a motivação para o consumo. E aqui há esta dicotomia, não é? que muitas vezes se enquadra, que é o que vai surgindo, não é? De várias formas, que é o consumo pelo prazer, ou o consumo como ferramenta, ou digamos, as substâncias psicoativas como ferramenta de libertação e de experimentação identitária, não é? Isto, por exemplo, surge muito também nas comunidades queer, LGBTQIA+, ou então o consumo como, digamos, uma ferramenta para lidar com experiências de opressão, não é? Experiências traumáticas, muitas vezes de trauma psicossocial ou de stress psicossocial continuado de longo prazo. Podes mudar, Lúcia? E aqui, o consumo de drogas também pode ser enquadrado como ele mesmo uma performance de género, né? No sentido em que as substâncias que vamos escolher
a forma como vamos consumir, como é que somos introduzidos às substâncias, a forma como vamos consumir substâncias numa mesma ocasião ou no mesmo episódio de consumo, estão muito dependentes do meu género, não é? Vou passar aqui à frente. Lúcia, podes... E estão também dependentes, ou têm como consequência também processos de vulnerabilização social, e eu digo vulnerabilização social intencionalmente porque as pessoas não são vulneráveis, as pessoas estão expostas a processos de vulnerabilização social, não é? Isto é importante, são externos, e muitas vezes esses processos de vulnerabilização social, de exclusão, de discriminação, têm também a ver com a interseção de desigualdades, não é? Ou seja, têm a ver com a interseção entre o género e também outras categorias sociais, como a orientação sexual, a classe, a racialização, a etnia, entre outras. Lúcia, podes passar, a Linda já disse o resto. Depois, quando nós falamos de responsabilidade de género, e aqui já é de alguma forma preparar também terreno às colegas que vão falar a seguir, por isso vou ser assim breve, mas só trazer algumas questões que é importante ter em conta, não é? Em primeiro lugar, as abordagens responsivas ao género são difíceis de implementar, e falo por experiência própria, porque nós estamos constantemente a tentar submeter, na Cosmic, né? A submeter projetos para públicos específicos, por exemplo, recentemente para pessoas que participam em cenas chemsex ou mulheres que consomem drogas, etc. E é muito difícil conseguir financiamentos deste tipo, ou apoios financeiros deste tipo, porque são populações que são demasiado específicas. Isto tem a ver com a própria segmentação das políticas públicas, não é? Há a área do género, há a área da saúde sexual, há a área das drogas, todas têm financiamentos específicos e normalmente, digamos que populações com necessidades mais complexas e interseccionais acabam por não caber em nenhuma, não é? São demasiado específicas para todas, é difícil dar-lhes resposta, não é? Por exemplo, pensando em mulheres trabalhadoras de sexo que consomem drogas, às vezes são as respostas que intervêm na área do trabalho sexual que conseguem contactar melhor com estas populações, mas não necessariamente têm os recursos para trabalhar as questões dos consumos, não é? Então há aqui algumas questões que se colocam, para além também desta ideia de que focar a nossa intervenção em mulheres grávidas é tudo o que podemos fazer em termos de resposta de género, que não é? Porque a maior parte das mulheres não está grávida, não é? E é importante considerar e criar respostas também para elas. E como é que nós podemos fazer isto? Do ponto de vista prático, hoje em dia, quando se fala em responsabilidade de género, sensibilidade de género, ou seja, há vários conceitos que são usados, fala-se em muitas coisas, não é? Mas, e também fala-se em bastantes recomendações, mas não há propriamente uma guia ou, digamos, critérios estabelecidos que nos permitam dizer que esta resposta é responsiva ao género e a outra não é? Então, esta referência seria importante, não só para informar aquelas organizações que o querem fazer, quais são os critérios que eu tenho de considerar para criar, então, para que o meu espaço ou para que a minha intervenção seja responsiva à diversidade, mas também para avaliar as outras, não é? Para avaliar aquelas que o fazem, não é? O que é que e aprendermos com a prática, não é? Porque o que nós estamos a fazer neste momento, todas as experimentações que estão a ser feitas na área de género, ou seja, são experimentações, são também laboratórios de prática, não é? E em que se está a criar referência para o futuro, não é? Digamos assim. E depois, a Linda já disse isto, é importante incluir o género transversalmente, pensar o género em todas as fases da nossa intervenção e investigação, mas também especificamente, ainda são precisas respostas específicas para mulheres, por exemplo. E aqui a Linda também já disse isto, por isso não vou perder muito tempo aqui, desculpa para não roubar tempo às colegas, mas basicamente o que nós precisamos é criar estas redes multidisciplinares, colaborativas, de organizações e colegas que trabalham em várias áreas, para tentar, de uma forma integrada e comunitária, responder às necessidades holísticas das mulheres que consomem drogas, envolvendo as áreas da saúde mental, saúde sexual, saúde reprodutiva, prisões, respostas de apoio a pessoas que experienciaram e perpetraram violência de género, porque também temos de falar sobre as pessoas que consomem drogas, não é? Isto também é uma realidade, porque para além das mulheres que experienciam trauma em contexto de consumo, também há os homens que perpetram, não é? Que agridem, que perpetram violência de género em contexto de consumo, não é? Por isso isto é também um tema que futuramente deverá também ser falado. E depois precisamos também de abordagens sistémicas e centradas na pessoa, em alternativa a abordagens que sejam meramente focadas na substância, não é?
muitas vezes as respostas focam-se, digamos, numa dinâmica de consumo em particular. E é importante cada vez mais centralizar o consumo no repertório de vida, no contexto de vida daquela pessoa. É importante termos, lá está, estas perspectivas que considerem o trauma, a exposição crónica a stress psicossocial, que sejam afirmativas no sentido de respeitar, digamos, os contextos de vida, as especificidades, a diversidade das pessoas com quem nós falamos, e safer spaces, não é? Nesta lógica de criar espaços que sejam verdadeiramente seguros. Estou-me a lembrar de uma pessoa, ela chama-se Gabriela Oliveira, que participou num curso que nós demos, é uma mulher trans, que dizia que o facto de haverem, às vezes, um safer space numa cidade já aumenta a percepção de segurança nessa mesma cidade, né? Porque pelo menos já há aquele espaço onde nós podemos ir, onde nos podemos sentir seguras, empoderadas, respeitadas. E finalmente, aqui a Joana vai falar sobre isto de certeza, ou melhor, a Manas é um exemplo disto, que é a importância de não nos fecharmos ou de não ficarmos meramente presas aos indicadores de saúde, né? Os indicadores de saúde são importantes, mas precisamos de promover o empoderamento também destas mulheres, a literacia, a ativação cívica e política, porque o estudo que a Linda falava do Interleave, por exemplo, mostra isto claramente, não é? As mulheres que passam ou que têm respostas que promovam mais o seu empoderamento, este empoderamento depois acaba por se traduzir em melhores índices de saúde, ok? Então, estas questões estão todas interligadas e é importante cada vez mais considerarmos respostas que são holísticas. E, Lúcia, eu acho que acaba aqui a minha apresentação. Certo? Sim. Pronto, obrigada. A minha apresentação foi um bocado estranha por causa destas questões do PowerPoint, mas espero que tenha ficado clara. E qualquer questão depois podem colocar no chat. Muito obrigada, Cristiana, por esta viagem, pelas questões mais culturais e por este conhecimento também que nos trouxe aqui das suas investigações e dos seus estudos. Eu passava agora a palavra à Ana Filipa Faria, que é mestra em Psicologia, Aconselhamento e Psicoterapias, pós-graduada em Psicopatologia, é psicóloga clínica no estabelecimento prisional TIRS, tendo antes trabalhado em várias respostas na área da saúde mental, de que se destaca a Casa de Saúde do Telhal e o Centro de Reabilitação Psicossocial Horizonte. Ana Filipa, muito obrigada por ter aceitado este nosso desafio e a palavra é sua. Está sem som, Ana Filipa. Continua sem som. Não a estamos a ouvir. Lúcia, alguma coisa que possamos fazer? O conselho é sempre sair e voltar a entrar. Sair Costuma e dar voltar a resultado. entrar. E experimentar tirar os Ou fones. então desculpem. tirar os fones. Desculpa, Cristiano. Ou então tentar tirar os fones para ver se... Bom dia. Sim, sim. agora está. Estamos a ouvi-la? Parecia-nos que sim, agora parece-nos que não outra vez. Agora já não estamos a ouvir novamente. Pode falar. Bom dia. Sem fones. Não sei se agora me conseguem ouvir. Agora sim. Então, bom dia. Obrigado pelo convite em nome da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, pelo professor Rui Brunhosa Gonçalves e pela diretora de Estabelecimento Prisional, professora Lígia Rebelo. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Não sei se está visível. Está visível, pode avançar. Ok. Então, contextualizar aqui um pouco estas questões que quer a doutora Alcina, quer a doutora Linda também já falaram, e efetivamente aquilo que nós temos a verificar efetivamente na prática é que tem vindo a existir um aumento de mulheres a entrar no meio prisional com antecedentes de consumos de substâncias psicoativas. Não fui buscar dados muitos anos atrás, peguei no ano transato e peguei nos dados que tinha até ao final do mês passado, mas posso dizer que, pelo menos aqui
em algumas substâncias já atingimos os valores, portanto, em outubro já atingimos os valores do ano completo de 2022 e, de facto, é esta a nossa experiência prática. Verifica-se cada vez um aumento crescente de mulheres a consumir substâncias psicoativas, isto a entrar no meio prisional. Não estou a falar daquelas que já cá estavam por outras condições. Em termos das tipologias de crime, portanto, as mulheres que entraram com antecedentes de consumo de substâncias psicoativas estavam maioritariamente relacionadas a crimes de tráfico, muito semelhante às percentagens entre furto qualificado, roubo e crimes contra pessoas, desde ofensa à integridade física, tentativa de homicídios, ameaça, coação, crimes dessa ordem. Ao nível do estabelecimento prisional de Pires, a nossa abordagem pela parte clínica passa sempre pela consulta de enfermagem, consulta de medicina geral e familiar, consulta de psicologia e psiquiatria, e vai existindo aqui esta monitorização próxima e este acompanhamento. Ao nível da consulta de psicologia, concretamente na temática dos comportamentos aditivos, aquilo que tento trabalhar com a população reclusa é efetivamente percebermos o que é que são comportamentos de dependência, comportamentos aditivos, também descodificar aqui muitas verdades e mitos que estão associados aos consumos. Eu costumo partilhar muito com as reclusas e em termos da nossa intervenção, que é preciso descodificarmos o desculpómetro, não é? A nossa Bíblia do desculpómetro para o consumo. E percebermos, de facto, aqui qual é o impacto que o consumo das substâncias psicoativas tem na vida do indivíduo. Não só ao nível da saúde, mas também os impactos sociais, familiares, relacionais, até do próprio eu, do autoconceito, da autoestima. Revermos aqui desenvolvermos aqui o autoconhecimento para a adição, percebermos aqui os fatores de risco e fatores de proteção e desenvolver aqui estratégias para a prevenção da recaída e estratégias de gestão emocional que muitas vezes, para não dizer quase sempre, estão associadas a um processo de recaída, a algum processamento mais emocional. Ainda ao nível do estabelecimento prisional, que tipo de apoios é que as reclusas conseguem ter para além do acompanhamento clínico, da psicologia, da psiquiatria, da clínica geral e da enfermagem? Tem o apoio dos Narcóticos Anónimos, semanalmente, e outras entidades, IPSS ou ONGs, a pedido da recusa para visita. Portanto, qualquer recusa pode solicitar a visita à entidade para ser autorizada e passar a ter acompanhamento também por parte da o que é que acontece também? Ao nível da reinserção propriamente dita, uma recusa que está prestes a sair, com antecedentes de consumos e ainda com processos de vulnerabilidade para a adição, a pedido da própria, junto da equipa da reinserção. Peço desculpa, já me aqui um bocadinho para trás, ou melhor, ando um bocadinho para a frente. A pedido da recusa sempre pode ser feita esta integração em comunidades terapêuticas, ou seja, muito recentemente, inclusive, porque às vezes as pessoas pensam que isto pode não acontecer, mas acontece, não com a regularidade que se calhar seria importante para cada uma delas, as pessoas com problemas aditivos, são integradas em comunidades terapêuticas, quer por uma alteração da medida, do ponto de vista jurídico, por um pedido ao tribunal, o juiz assim o autorizar, o cumprimento da medida da pena em comunidade terapêutica, quer a própria solicitar, por exemplo, no momento de antecipação de uma liberdade condicional, ou até mesmo num termo de pena, a integração em comunidades de apoio para as adições. Isto é possível, isto acontece, no entanto, tem sempre que ser a pedido da própria recusa.
Os desafios que, do ponto de vista clínico, posso falar pela minha experiência, que acabo por encontrar muito a reclusão, muitas vezes, poder condicionar, camuflar esta vulnerabilidade para o consumo de drogas. O facto deste consumo dentro do meio prisional estar mais condicionado a algumas pessoas, é a primeira vez que estão tanto tempo sem consumir, com um período significativo de abstinência, e faz criar aqui aquela falsa sensação de que, e isto é mesmo verbalizado muitas vezes, isto já passou, já nem penso em drogas, para mim nunca mais, e começam efetivamente a criar um afastamento, a trabalharmos em contexto de consulta, tudo o que possa ter a ver com comportamentos aditivos. Portanto, querem se distanciar até de falar e abordarmos e de desenvolver qualquer tipo de estratégia, e confesso que realmente é um desafio percebermos ainda que há tanto para trabalhar e a pessoa de facto não está disponível, e termos que aceitar este timing, este tempo que a pessoa precisa, às vezes para a equipa profissional, percebemos que a pessoa precisa deste suporte e não está disponível para, neste momento, para aceitar. E o facto da própria reclusão muitas vezes também criar aqui uma desmotivação para a mudança, pelas circunstâncias da reclusão, por estar fechado, estar privado da liberdade, ter aqui uma série de condicionantes e de regras que tem que cumprir no seu dia a dia, e acabam muitas vezes por criar aqui uma grande desmotivação para os comportamentos de mudança. Eu vou partilhar muitas vezes com as minhas pacientes que, para a pessoa adicta, todos os meios são adversos, todos os locais são vulneráveis, todos os conhecidos são más influências, até que a própria pessoa queira mudar hábitos tóxicos, relações destrutivas, e aprenda a se priorizar com autoconhecimento e autocuidado. Não queria fazer aqui a minha apresentação muito extensa, estarei disponível para alguma questão que queiram colocar. E obrigada. Obrigada, doutora Ana Filipa, por estes contributos e a experiência que nos trouxe aqui da vivência e da sua ação e atividade no estabelecimento profissional e na prestação de apoio às mulheres reclusas. Passava então a palavra à Joana Canedo. Joana Canedo é doutoranda em Estudos de Desenvolvimento no ICS, desde 2020 que inicia como mediadora comunitária do Grupo de Ativistas em Tratamento, onde cofundou o Grupo de Apoio Mútuo entre mulheres que usam drogas e ou fazem trabalho sexual as manas, e que vai apresentar-nos de seguida. Dedica-se, entre outros, ao desenho de respostas no âmbito da participação política e cívica das mulheres que usam drogas, é responsável por campanhas na Rede Europeia de Pessoas que Usam Drogas. Obrigada, Joana. A palavra é sua. Não sei se me conseguem ouvir e se conseguem ver a partilha. Ouvimos lindamente e estamos a ver a partilha. Só não está em modo de apresentação, mas irá seguramente colocar. Claro. Um segundo. Então, hoje venho falar-vos do Coletivo Manas, que é, na verdade, um projeto de apoio mútuo entre mulheres consumidoras de substâncias psicoativas e algumas de nós também trabalhadoras do sexo. Este é um projeto que teve início em 2020, no âmbito da cogestão do Programa de Consumo Vigiado, a primeira unidade móvel de consumo de substâncias psicoativas em Portugal, em Lisboa, e no qual o programa, na altura dirigido pelo GAT e Médicos do Mundo, à semelhança de outros serviços, não conseguia chegar à população feminina, portanto tinha menos clientes mulheres e mulheres trans. E na altura eu vim de Barcelona, tinha trabalhado nas Medicines e comecei este projeto como mediadora comunitária, sendo que tínhamos uma bolsa de pares que
que passámos a investir metade dela, porque acho que também é corresponsabilidade das organizações em investir nas questões de género, não é? Direcionar metade destes fundos para trabalhar com mulheres consumidoras de substâncias. Portanto, as Manas nascem num contexto de uma campanha que vai se iniciar agora mais uma vez em novembro, que são os 16 dias de eliminação da violência no coletivo de mulheres que usam drogas, e ganhámos uma pequena bolsa, da qual ativamente fomos fazendo outreach, eu e uma colega do GAT, a Magda Ferreira, não é? E fomos fazendo outreach, sobretudo às sextas-feiras à noite, conhecendo as mulheres que povoavam a zona dos Anjos e do Intendente, e escutar ativamente o que poderíamos fazer juntas. E veio a ideia então de lançarmos um documentário onde falamos sobre as intersecções das violências, ou seja, quais é que são os problemas que afetam as mulheres que usam drogas, sendo que a violência de género, inclusive a violência doméstica, será dos grandes fatores apontados pelas mulheres, e vocês podem ver o documentário, está disponível no YouTube, chama-se 6 Mulheres, uma Semente, e foi a primeira aventura todas juntas, não é? De percebermos que afinal tínhamos muito mais em comum do que pensávamos, porque não sei se os participantes aqui têm muita experiência nos contextos de rua, mas uma das coisas que se passa, nomeadamente entre mulheres, também é o acumulado de violência, seja por competição de clientes, sobretudo na altura da pandemia, seja pelas vulnerabilidades e precariedades sociais e económicas, não é? Então juntámos-nos todas e começámos a juntar-nos na rua, no Intendente, com o apoio do programa de consumo, a fazer redução de riscos, não é? Distribuir materiais, etc. E também a fazer aquilo que seria o fio condutor das nossas reuniões de apoio mútuo. Todas as quintas encontrávamos e, como estávamos na rua, era muito fácil que, sei lá, clientes, dealers e outros nos viessem importunar, porque viam assim 8, 10 mulheres juntas, e fomos pedir abrigo à Sirigaita, que é a associação cultural que até hoje nos recebe semanalmente. Portanto, os nossos princípios são fazer por nós mesmas, implementar, monitorizar e cuidar em conjunto. Nada sobre nós sem nós. Portanto, o grupo começou com várias formações no âmbito da saúde. Eu lembro-me de monitorizarmos todas juntas os temas que queríamos falar, desde ISTs, VIH, convidar médicos de saúde familiar. Tínhamos várias sessões dedicadas à redução de riscos, porque acreditamos que todas nós somos agentes ativos de redução de riscos e minimização de danos, não é? Tirando esta parte de que se calhar também algumas das manas são clientes de outros serviços, também elas multiplicam as suas mensagens de saúde e de identidade nas suas comunidades. Então, uma das coisas que nós fizemos desde o início foi manifestar as nossas vontades, não é? Nós não temos só necessidades, temos desejos e vontades, e reivindicar a participação política e os nossos direitos cívicos, sociais e de saúde, desde uma ótica do feminismo interseccional. Portanto, nós começámos a integrar a questão da violência de género na redução de danos, a reforçar o apoio entre pares, ou seja, a fazer treino constante para que todas as mulheres participantes pudessem ter voz ativa, e nisto dando forma a um movimento narcofeminista em defesa dos direitos das mulheres que usam drogas, que também fazem trabalho sexual, e estes direitos também incluem o direito à habitação, o direito à maternidade, esta questão da investigação à ação, de também participarmos em estudos, e vou-vos falar mais adiante, e também os testemunhos audiovisuais. Joana, desculpa. Sim. A apresentação está estagnada, não está aberta. Não? Desculpem. Estávamos só a ver o primeiro slide, peço desculpa. Eu por acaso pensei que estava na introdução, por isso é que eu não vi nada, porque achei que estava a fazer só a introdução e que de seguida então iria pôr em modo de apresentação. Nós víamos a apresentação, mas ela não estava a passar. Peço desculpa interromper, mas não fizeste bem. Estávamos aqui a receber algumas mensagens. E agora, conseguem ver? Sim, mas ali, a clicar ali naquele botão que é para aumentar a apresentação, ali embaixo, isso. Em modo de apresentação. Já conseguem ver o slide, quem somos ali nós? Ali acima onde diz Get Genuine Office e Learn More, clicar ali isso. Ok, conseguem ver assim? Sim. E agora clicar ali novamente naquele botãozinho da apresentação.
Ok. Está a passar o slide, se eu fizer assim? Joana, eu acho que aqui embaixo, na barra de baixo, se clicar no ícone mais à direita antes do som, fica em modo de apresentação e nós conseguimos ver o slide inteiro. À direita, mais à direita, mais à direita, esse. Não, mais à direita. Mas ela já clicou lá. Agora Não, mais já à esquerda, cliquei. agora mais à esquerda. Esse. Eu Não dá? sei, só que Não tá. abre. Ok. Pois, vocês conseguem ver assim a mudança de slides ou não? Há bocado não estávamos a conseguir, tanto que eu pensei que estava ainda a fazer a introdução e por isso é Não. que não E agora? interrompi. Agora estamos a ver o slide número 2, penso eu que é o número 2. Se tente lá mudar para o número 3 a ver se passa. Vou mudar e ele não está a passar. Não está a passar. Mas então, se eu tirar do modo de visualização, conseguem ver? Sim, sim. Pronto, então vamos fazer isso. Eu tiro do modo de visualização e seguimos assim. Ok, assim já está. Obrigada. Nada, obrigada eu. Então, voltando um pouco àquilo que é a história das manas e aquilo que fazemos, tentamos cuidar de forma holística, não é? E tendo em conta também a cura informada do trauma, as participantes do grupo, não é? E porquê manas? Porque ao final não queremos ser menos do que todas iguais e consideradas no sentido de sororidade, nos apoiarmos umas às outras. Entretanto, isto são 3 anos de um projeto que ao início tinha alguns financiamentos internacionais, como da Rede Internacional de Pessoas que Usam Drogas, da Rede Europeia de Pessoas que Usam Drogas, da Women Harm Reduction International Network, o GAT, que sempre nos apoiou, obviamente, e sobretudo na ausência de financiamentos, sempre ajudou a manter este grupo ativo, e mais recentemente um BIP-ZIP, e isto permitiu-nos ir por tentativa e erro, experimentando várias atividades com as manas, que fossem resultando melhor ou pior, e de acordo com a avaliação das próprias, dar seguimento a determinadas atividades que lhes faziam mais sentido. Eu tenho aqui 2 calendários que vocês podem ver, que tem, por exemplo, portanto, um episódio de filmagens, um dicionário de práticas sexuais que fizemos com a Carmen G. Pereira, dança, biodança com a Larissa Lewandowski, que é também a pessoa que faz os nossos vídeos, meditação para reduzir o stress, que foi uma prática interessante que tem resultado, spa, porque também gostamos de nos cuidar, não é? E a verdade é que todas as sessões saímos um pouco melhor de lá, seja porque vamos lá partilhar algum episódio que nos tenha acontecido e todas escutamos e todas nos apoiamos e interapoiamos, seja porque nos organizamos para estar em momentos de participação política, como marchas, seja porque vamos cortar o cabelo, não sei, pôr-nos bonitas e trabalhar o nosso bem-estar. Então, este grupo de apoio mútuo entre mulheres, que ao início chamávamos GAMEN, tratou várias e tem tratado vários temas, nomeadamente o bullying, a maternidade e o uso de substâncias, a violência de género, o trabalho sexual, a agressão sexual. Procuramos combater a violência chauvinista, estrutural, não é? E também de acesso aos cuidados de saúde, porque esse tipo de violência também existe. Também entre as manas, ok, temos consumidores de substâncias, trabalhadoras de sexo, mulheres que vivem com VIH, mulheres com discapacidade física, mulheres mais novas, mulheres mais velhas, pessoas não binárias, mulheres trans, e todas elas procuram o acesso universal à saúde, nomeadamente sexual e reprodutiva. Depois, quantas somos? No primeiro ano passaram cerca de 45 mulheres pelo grupo, houve alturas em que éramos demasiadas, e Sirigaita também não é um espaço tão grande, e decidimos em modo de assembleia que 10 mulheres por sessão seria o ideal. Então a partir daí somos 10, vamos rodando rotativamente, consoante aquelas que chegam até à porta da Sirigaita às quintas-feiras. Há um trailer sobre as manas que também podem encontrar no YouTube. Mais recentemente, em 2023, começou o projeto Intendente Insurgente, que vos falarei mais à frente. Uma das coisas que nós fazemos muito são grupos focais para perceber, afinal, quais é que são os resultados deste projeto, não é? Através de assembleias, também de entrevistas em profundidade e outras atividades de investigação à ação. Então, como resultados diretos de impacto, as mulheres apontam a amizade e a irmandade, estão mais conscientes do seu direito a viver em liberdade, isto também porque trabalhamos com várias ex-reclusas, as quais a questão de terem estado em prisão lhes afetou depois também toda a seguinte trajetória de poder refazer a sua vida, não é?
Questionamos as relações de poder e definimos as nossas agendas de advocacia e todas as manas estão bastante conscientes disto. Temos um programa de empregabilidade de baixo limiar que lhes permite melhorarem o seu nível de vida e também alguma subsistência económica e que agora durante o último ano com o financiamento do BIP-ZIP da Câmara Municipal de Lisboa aumentou bastante. A identidade e o sentido de pertença, a melhoria das determinantes sociais de saúde, seja a ligação aos testes rápidos, não é? Ao tratamento do VIH, da hepatite C, da tuberculose, consultas médicas de IST, ligação ao Housing First, albergues e outros. Informámos os outros serviços sobre a necessidade de abordar a violência baseada no género através da cura informada do trauma e da redução de danos. E o aumento progressivo das participantes nas atividades fez-nos perceber que o grupo deve continuar a funcionar. Depois, em termos de resultados indiretos, aponta-se o acesso melhorado à alimentação, porque temos sempre alimentação disponível nos nossos encontros e também durante a formação e o estágio que aconteceu ao longo deste ano, o vestuário para a parafernália de redução de risco e minimização de danos, incluindo o acesso a naloxona, a cachimbos, a preservativos, kits de seringa, máscaras, álcool gel, isto mais durante a altura da pandemia, e produtos de higiene íntima, lutando contra a pobreza menstrual. O aumento do bem-estar através das práticas artísticas, que fomos experimentando várias, como já viram nos calendários, e que as manas consideram alegrar o espírito e reforçar a coesão grupal. Temos crescido enquanto mulheres, individualmente e como coletivo, e temos trabalhado a nossa imagem. Isto depois, uma foto que está aqui no canto, que é também a foto que eu trouxe na apresentação, é na campanha do ano passado, em que fizemos uma sessão especulativa, escolhemos uma estrela de cinema e transformámos-nos nela e fomos fotografadas nas Belas Artes em Lisboa. Como eu já disse, fazemos ativismo, tenho aqui vários dias de ativismo que prefazem o calendário das manas. Participamos em investigação, nomeadamente, a última investigação em que participámos foi no âmbito do Interglam Lisbon Addictions, em que avaliámos o Plano Nacional para as Drogas e também a estratégia, e no caso específico em Portugal chegou-se à conclusão que há 10 anos que não há medidas novas que reforcem portanto, o género no plano nacional e estratégico, o que se reverte em pouca inovação na redução de danos neste sentido. Depois também colaboramos com uma investigadora de Vancouver sobre a questão das mulheres mais jovens na rua e a falta de cuidados, nomeadamente de acesso à saúde sexual e reprodutiva, uma vez mais. Fazemos advocacy, as questões do aborto que também nos afetam e que vimos muitas vezes o aborto negado por objeção de consciência e porque temos vários parceiros. Integramos com colaborações num projeto, o Plano Aproxima, para um guia de trabalho sexual mais seguro. Fizemos recomendações ao Comitê de Eliminação da Violência das Nações Unidas, considerando as especificidades das mulheres que usam drogas, nomeadamente no que respeita às mulheres que estão em prisão e à discriminação progressiva e ao mal-estar que reportam, em questão à custódia das crianças e, no fundo, ao facto da violência de género ainda não estar muito interseccional nos serviços. A participação em congressos científicos, está aqui uma foto do último Lisbon Addictions e mais recentemente também tivemos na INCHO com Poster, Fast Track Cities, também já tivemos no Minnesota, em que fomos levar a perspectiva de redução de riscos dentro do âmbito de um congresso de tratamento, e depois o que vos vou falar a seguir é o Intendente Insurgente, porque foi de facto o projeto que tivemos no último ano e que nos permitiu dar mais corpo às nossas histórias, aos nossos corpos e aos nossos direitos. As manas tiveram formação para serem bibliotecárias, livreiras e trabalharem juntamente com a Livraria das Insurgentes, fizeram organização de eventos e recaudação de fundos, participámos em várias manifestações, nomeadamente no direito à habitação, onde se pode ler quero uma casa, não quero casar. Depois houve 40 sessões de formação, 4 fanzines, um podcast e uma bolsa de emprego, que incluiu 6 mulheres, um gabinete de porta aberta com uma assistente social, que é a Cátia Alves, que também partilhamos com o Gato Intendente, e que tem, portanto, empoderado as mulheres nas suas decisões e que elas façam também parte do próprio desenho da intervenção social. Este gabinete, devo dizer, só funciona 3-4 horas por semana e mesmo assim tivemos bastantes atendimentos, nomeadamente ao longo deste ano, entre outubro de 2022 e setembro de 2023, fizemos
mais especificamente a Cátia, com o apoio depois meu, por vezes, e também da Mariana Sampaio, outra mediadora comunitária e par, 357 atendimentos, a maior parte são atendimentos sociais, portanto ninguém vai tratar da saúde se não tiver uma casa, tal e qual como se não tivermos as nossas necessidades básicas asseguradas, também não vamos fazer ativismo. Também tivemos acompanhamento jurídico-legal, sobretudo do foro da perda de custódia de crianças e acompanhamento da retirada. E aí gostava de lembrar e referir que a mãe é uma ferramenta para o filho, e isto é algo que a Magda também refere no documentário que fizemos logo inicialmente, e que os processos de retirada são normalmente dolorosos. Tal como a saída da prisão é um processo de reintegração muito complicado e com falta de apoios, também a questão das retiradas e a falta portanto, fomento da mediação familiar é algo que realçamos. Depois fazemos vários acompanhamentos, mediação interpares, trabalhamos com a emergência social, com a Santa Casa, com os centros de emprego, portanto, as questões de habitação, programas de Housing First. Outra coisa gira que fazemos e que vocês podem comprar às manas quando as encontrarem por aí, são as fanzines, sendo que uma é sobre sonhos e sobrevivências, que lançámos no início de 2022, outra é sobre maternidades e drogas, só mais um desabafinho, outra é sobre a casa, e a mais recente é o amor, que eu tenho aqui na mão, e uma das coisas que esta fanzine diz, como tratar da saúde sem amor, não é? Portanto, a questão dos vínculos aqui são super prioritários. Depois, claro, como eu vos estou a tentar aqui sensibilizar a isto que nós tentamos fazer, entre as manas e para fora, colaborámos já com algumas reportagens, nomeadamente um jornal sueco que veio conhecer o nosso espaço Intendente Insurgente no quartel, que agora está fechado porque o quartel também está fechado. E é isso, juntas seremos flores capazes de romper pela calçada, é o título de uma reportagem do mapa às manas, e a nossa visão seria ter um espaço autogerido mais seguro, com o apoio social de saúde, né, para todas as mulheres poderem ter os seus momentos de autoexpressão, empoderamento, também para consumirem de forma mais segura. Este, então, que vos contei agora é o resumo de um projeto vivo. Não sabemos como será o futuro, estamos neste momento sem financiamento porque o BIPZIP acabou agora em outubro deste mês, portanto sempre a procurar novas parcerias e novas formas de dar vida a este organismo vivo, que são as manas. Aqui algumas fotos nossas na suporte de Don Panis, com algumas aliadas, também com o Inmoraria. O Inmoraria agora tem um espaço também às sextas-feiras de manhã dedicado às mulheres, onde penso que estejam agora neste momento, inclusive, a passar esta conferência. Portanto, aqui algum do nosso ano. E por fim a performance, que é assim que eu queria terminar. As manas lançaram uma performance no Bairro em Festa, em que somos as nossas contadoras de histórias, e a performance chama-se Ela Amou, portanto são sempre histórias na terceira pessoa, mas na verdade é um processo terapêutico para reconhecermos as nossas próprias histórias. E por fim está aqui uma pequena referência a Audre Lorde, que diz: When we are loved, we are afraid, love will vanish. When we are alone, we are afraid, love will never return. And when we speak, we are afraid, our words will not be heard, not welcomed. But when we are silent, we are still afraid. So it's better to speak. Remember, we were never meant to survive. Nunca foi suposto que sobrevivêssemos. Obrigada. Obrigada, Joana. Muito obrigada. Muito interessante este trabalho que nos traz aqui. Tem aqui várias manifestações de gosto por aquilo que nos trouxe, e parabéns pelo excelente trabalho. São vários os comentários que vêm aqui. Incrível trabalho das manas e por aí fora. Muito interessante conhecer esta abordagem. Vamos então agora passar a responder às questões que foram colocadas. Temos aqui duas questões colocadas pela Lia. A Lia é médica no GAT e queria perguntar com qual frequência as pessoas privadas de liberdade têm acesso a consulta de psicologia e de psiquiatria, e quais serviços de redução de danos têm acesso. E também estava interessada em conhecer quais as ligações feitas entre o estabelecimento prisional e os serviços de saúde mental e redução de riscos. E esta pergunta, ou estas perguntas, são direcionadas para a Ana Filipa.
que eu peço e passo desde já a palavra. Ora, bom dia, doutora Lia. É possível ouvir bem? Sim. Ok. Então, relativamente ao acesso às consultas de psicologia e psiquiatria no estabelecimento prisional, a psicologia existe de segunda a sexta-feira durante o dia, portanto, manhã e tarde, e psiquiatria existe 2 vezes por semana, uma manhã e um dia completo, portanto, 3 períodos, por assim dizer. Relativamente a programas de redução de dano, não existe aqui e também não é feita essa articulação entre o estabelecimento prisional e as equipas ou as entidades que o fazem. A reclusa, quando sai do estabelecimento prisional, se for integrada numa comunidade terapêutica ou numa unidade de saúde mental, aí é acompanhada por informação clínica, portanto, relatório clínico, daquilo que possa ser relevante na partilha daquilo que foi o tempo que a pessoa aqui esteve. Fazer esta articulação, por exemplo, no momento de liberdade, alguém que termina a sua pena, é como referi, de facto, a pessoa tem que ser a própria reclusa a manifestar vontade de integração na integração de um programa, de um projeto, de uma comunidade, e aí não é o estabelecimento prisional, mas sim a equipa de reinserção que está a acompanhar a reclusa, que faz parte daquilo que são a Direção-Geral de Serviços Prisionais, portanto, que vai fazer essa articulação com entidades, com unidades terapêuticas, se for essa a vontade da reclusa. Relativamente ao EPI, ao estabelecimento prisional, nós já tivemos, atualmente, há uns anos para cá, há pelo menos uns 6 anos, 7, que está desativada, que era uma unidade educativa terapêutica, e nessa unidade, portanto, era um edifício à parte, onde eram integradas pessoas com antecedentes de comportamentos aditivos, e aí existia um acompanhamento muito próximo, com sessões didáticas, mas essa unidade foi desativada. Portanto, e não temos, neste momento, nenhum projeto, nenhum programa, digamos assim, de intervenção específica para a toxicodependência. É feita, sim, pessoas que entram, que vêm a consumir, que vêm a consumir, isto é, que são utilizadoras de programas de substituição, zona. É feita uma articulação com o CRI que acompanha, quer no momento de entrada, quer no momento de saída, se a pessoa ainda estiver a cumprir o programa, e é feito pelo estabelecimento prisional, pela parte dos serviços clínicos é feita essa articulação, mas para programas de redução de dano, não sei se consegui esclarecer a doutora Lia. Obrigada, Ana Filipa. Nada. Nós não temos aqui mais, obrigada pela partilha do vosso conhecimento. Temos aqui vários comentários desta natureza, mas não temos mais nenhuma questão. E não havendo mais nenhuma questão e tendo nós cumprido o nosso tempo, daria por terminada aqui a sessão. Temos aqui uma questão de última hora, que eu então vou colocar aqui à Joana Canedo. Como poderão as manas conseguir garantir o seu financiamento? É fundamental assegurar a continuidade deste projeto. Pois não sei se tem alguma resposta neste sentido, se há alguma previsão. Sim, seria muito bom haver diagnósticos atualizados e que referissem também as questões de género, não é? E ver, porque de momento a forma que fazemos para continuar é a nossa própria boa vontade de todas, e o GAT e o apoio do GAT, que vai sempre também estando presente e fazendo este apoio mais social e de saúde. Mas de facto estamos a passar assim um momento de crise, mas vamos continuar. Também o autofinanciamento das manas vem da venda das fanzines, e esta também é uma forma de continuarmos a juntarmos e com o intuito de promovermos a nossa autossustentabilidade e, claro, procurando novas parcerias e financiamentos onde encaixemos, seja pela parte do ativismo, seja pela parte da saúde e apoio social. Vamos ver. Também seria bom que o CICAD abrisse alguns concursos relativos às questões de género.
Quando se refere aos diagnósticos, aos referir-se aos diagnósticos do PORI, dos Exato. territoriais do Plano Operacional de Respostas Sim. Integradas do SICAD. Muito bem, fica aqui a nota sobre essa questão e uma questão de pormenor. Uma questão de pormenor ou não, a Joana Canedo falou sempre na primeira pessoa do plural, nós, parabéns, obrigada pelo evento, obrigada. Penso que deixo aqui um agradecimento em nome do SICAD, mas também em nome de todos os participantes que tiveram nesta videoconferência. Ana Filipa Faria, Cristiana Valpires, Joana Canedo, Linda Montanari, muito obrigada pela vossa participação e pelos conteúdos que aqui nos deixaram. Obrigada também à Lúcia pelo apoio. Lúcia, vamos terminar. Estou eu. Muito obrigada. Também em nome do CICAD também agradeço à doutora Alcina Correia, a todas as oradoras por este excelente momento de partilha e reflexão. Assistiram a esta videoconferência 271 participantes. Agradecemos a todos a vossa participação e interesse. Informamos que a gravação desta videoconferência ficará disponível nas plataformas digitais do CICAD. Contamos convosco e obrigada a todos e até breve. Obrigada. Obrigada. Obrigada.